paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, como é bom estar aqui com vocês para mais uma meditação. E o desejo do meu coração é que o abraço de Deus os encontre nesse momento e que esse abraço traga cura, renovação e esperança. Livro de Atos, capítulo 1, a partir do versículo 1 diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós estamos diante de um momento muito importante. Jesus já havia ressuscitado e estava ali reunido com seus discípulos, com aquela comunidade cristã, dando-lhes as últimas orientações, dando-lhes os últimos ensinamentos antes de ser assunto ao céu. E Jesus estava falando sobre a respeito da promessa que haveria de vir, daquilo que ele já vinha falando sobre o Espírito Santo. Mas os discípulos ainda não estavam entendendo e eles colocaram uma coisa, fizeram uma pergunta para Jesus muito interessante. Senhor, será este o tempo em que vai restaurar o reino de Israel? Mas ele estava falando de um reino físico, em que eles voltariam a ser uma nação independente, em que eles não precisariam mais estar sob o jugo de Roma, porque eles esperavam isso. Eles ainda tinham em seu coração, naquele momento, que, de alguma forma, Jesus pudesse trazer uma solução de forma política para o reino de Israel. Mas Jesus disse uma coisa muito importante: olha, vocês precisam estar focados naquilo que realmente é importante para o reino de Deus. Vocês precisam estar focados, não ficar preocupando com tempos e épocas que têm a ver tão somente com a vontade do Pai. Deus é soberano e sabe tudo. Mas vocês precisam focar em receber o poder do Espírito Santo, que trará a vocês a capacitação necessária para que vocês realmente, verdadeiramente, sejam meus discípulos. Queridos, nesta manhã eu gostaria de perguntar a você: qual é a sua prioridade? Porque nessas palavras de Jesus, nós notamos claramente que a prioridade de todo cristão é ter em si o poder e a capacitação do Espírito Santo para realizar a obra de Deus. Queridos, às vezes, talvez o grande problema da igreja tenha sido que ela se esqueceu dessa verdade e começou a se enveredar por coisas e caminhos que não são para ela. Começou a se importar com áreas que não é para ela. Jesus está dizendo que a maior necessidade de um cristão nascido de novo, que viveu a regeneração, é do poder e da ação do Espírito Santo de Deus, e isso só vem para as nossas vidas quando nós decidimos permanecer em obediência à palavra. Não em obediência aos nossos achismos, às nossas vontades, aquilo que eu penso. Evangelho não é aquilo que você pensa. Evangelho é aquilo que Deus decidiu escrever para nós e nos ensinar mediante a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. A maior necessidade de um cristão genuíno é da presença e da potencialização do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, te direcionando, orientando sua vida, te trazendo as revelações da palavra de Deus, te mostrando qual o caminho que você deve seguir. E essa ação do Espírito Santo, ela pode acontecer em todos os âmbitos da nossa vida.
na nossa vida familiar, na nossa vida social, na nossa vida profissional, em tudo que nós somos. Esse é o chamado de Deus para nós. Depender da ação do Espírito Santo para tudo que nós somos. O Espírito Santo não é apenas uma força. Não, ele é uma pessoa. Ele está presente em nós e ele nos revela a vontade de Deus. Ele promove em nós a regeneração, que é o nascer de novo, que é o abandono de certos pensamentos, padrões mundanos que nos afastam do Senhor. Mas quando o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas, então nós passamos a pensar como Deus deseja que pensamos. Nós passamos a pensar biblicamente. Nós nos tornamos pessoas melhores, pessoas obedientes a Deus, pessoas sensíveis à necessidade do próximo, pessoas sensíveis à necessidade de uma comunidade, da sociedade, e somos movidos por eles a agir, a agir para ajudar alguém, para fortalecer a vida de alguém. Talvez hoje você está se sentindo fraco, perdido, desesperado com tudo que tem acontecido. Portanto, eu quero te convidar nesta hora a abrir o seu coração para receber as revelações do Espírito Santo, porque Ele te dará a força que você precisa. Ele te dará a capacitação que você precisa e o entendimento que você precisa para esses dias de luto, para esses dias de dificuldade, para esses dias de perseguição, para esses dias de problemas. O Espírito Santo é aquele que vai te capacitar a realmente vencer as trevas, porque ele fará resplandecer em você a luz de Jesus, a luz do Evangelho. Portanto, se levante, deixe Deus mover a sua vida. Se abra e comece a buscar o poder do Espírito Santo. Comece a buscar a unção do Espírito Santo. Ele vai te capacitar. Essa é a sua maior necessidade. Se você está se sentindo fraco, ouça o chamado do Espírito Santo nessa manhã. E o Senhor vai te renovar. Abra o coração para Ele. Se renda a esse poder. E você viverá coisas tremendas. Que Deus abençoe a sua vida. Em o nome de Jesus.